Bom, pessoal, dando sequência aos nossos estudos de resistência dos materiais, SMAT, nós estamos resolvendo as listas de atividades deste livro aqui, o livro de Timochenko, volume 1, um livro muito bom, usado aí como base bibliográfica da USP, né, da Universidade de São Paulo, é a melhor universidade aí da América Latina, né? Então é uma boa referência. Eles usam bem pouco Hibbeler, não sei porquê, mas é meio que parecido, né? Mas vamos usar o Timochenko mesmo, que é o que a gente já vem utilizando, aí para embasar bem aí o nosso conhecimento, tá bom? Então, a forma do alongamento, né, axial é o P, a carga, L, comprimento, E, que é o modo de elasticidade, e A, que é a área da seção transversal. Aqui é um resumo breve, basicamente um resumo só das fórmulas, né, não da teoria. Caso vocês queiram algum resumo de alguma teoria, comentem aí que eu faço um vídeo específico para isso, tá bom? Eu vou colocando as fórmulas aqui e o nome delas aqui à frente, tá bem? Depois dessa a gente tem um alongamento relativo, que é esse eta aqui, que é sigma sobre L. Isso aqui é alongamento relativo. Relativo. A gente tem a fórmula da tensão, né, que é força sobre área, né, no caso P sobre área. Isso aqui é tensão. A gente tem também a fórmula do módulo de elasticidade, que é tensão sobre o alongamento relativo. Módulo de elasticidade. Isso aqui eu vou colocar longitudinal, porque mais para frente aí a gente vai ter o módulo de elasticidade transversal também, tá bom? Coeficiente de Poisson e por aí vai. Aí a gente tem alguns complementos dessa fórmula, que seria aqui o alongamento, considerando também o peso próprio, quando é uma barra, né, muito grande, que seria L sobre EA, vezes P mais a área. Esse lambda aqui é o peso específico vezes L, isso tudo dividido por 2. Isso tudo não, perdão. Só esse trechinho aqui dividido por 2, tá? Deixa eu apagar aqui para ficar direitinho aqui, isso. Mais isso aqui dividido por 2. Isso aqui é alongamento, considerando o peso próprio, tá bom? Dessa fórmula aqui a gente deriva para a gente conseguir encontrar a tensão, tá bom? Utilizando essa fórmula que é uma derivação para a gente utilizar a tensão, que é o P, que é a força, mais A vezes a seção transversal, peso específico vezes L, isso tudo aqui sim dividido por A. Aqui é tensão, considerando o peso próprio. E também disso aqui tudo vira, também a gente consegue encontrar a área, que aí a área é o peso, né? No caso, a força dividido pela tensão admissível, menos o peso específico vezes o comprimento. Isso aqui é a área da seção, considerando o peso próprio, tá bem? Isso aqui é trivial a gente saber, muito importante, é que é o comecinho mesmo da resistência dos materiais, é a base aqui para muitas coisas que vão vir pela frente, tá bem? Aí a gente tem, né, eu vou fazer um desenho aqui de uma barra com a seção transversal inclinada. E aí a gente vai ter uma força nessa direção. Seria como se a gente tivesse uma barra com duas forças, tá? P e P, e eu fizesse uma seção transversal aqui PQ, tá bom? Ou MN, tanto faz. Essa seção transversal aqui é a seção PQ. Eu tenho tensões nessa direção, na direção axial, né? Na direção axial. E essa tensão eu vou chamar de S, ela é igual à força vezes o cosseno do ângulo dividido pela área. Dividido pela área. O ângulo é o ângulo que essa seção faz aqui com o eixo
do X, tá bom? O eixo longitudinal. Tá ok? Minto. É esse... Eu tenho uma tensão normal, que é uma derivação, é esse ângulo aqui, tá bom? Esse φ. Não é esse aqui, não. E aqui a gente tem uma tensão normal, certo? E tem aqui também uma tensão de cisalhamento. É de onde vem o conceito de tensão normal de cisalhamento, vem a partir disso. Aqui, só para simplificar essa tensão, eu vou isolar esse termo aqui e vou chamar de σx. Então, essa tensão, S, é σx vezes cosseno de φ. Esse σx é essa mesma tensão aqui em cima, ó. Entende? Então, tá fácil o entendimento, tá bom? Disso aqui, a gente consegue encontrar a nossa tensão normal e a nossa tensão de cisalhamento. Eu vou colocar aqui assim, ó, tensão normal é igual σx vezes cosseno ao quadrado do ângulo de φ, né? Eu vou chamar isso aqui de tensão normal, quando eu tenho uma seção inclinada, tensão normal. E vou chamar tal, que é essa letrinha grega aqui, ó, tal, é igual σx dividido por 2, aqui é 2, vezes seno de 2φ. Isso aqui é tensão de cisalhamento. Tensão de cisalhamento. Tá bom? Então, isso aqui é muito legal, é muito interessante vocês saberem, tá bem? Disso aqui foi gerado aí o círculo de Mohr. Foi introduzido aí o círculo de Mohr. Eu vou só subir a folha aqui um pouquinho. E vou fazer aqui a introdução do círculo de Mohr. Não precisa decorar a fórmula do círculo de Mohr. É só você decorar aí como que é o gráfico, né? Aprender como que é o gráfico, que você já consegue resolver muitas coisas, tá bom? Deixa eu só corrigir aqui para ficar isso aqui assim. E agora ficou melhor. Tinha uma folha aqui atrapalhando. Tá. Então eu vou só dar uma separadinha aqui. Não é assunto separado, tá? Mas só para ficar um pouquinho mais organizado. A gente vai fazer o círculo de Mohr, para duas situações. Uma para tensão e compressão em uma direção, no caso, em uma direção, no caso a axial. Eu vou dividir aqui já, porque também eu vou fazer um outro exemplo. Círculo de Mohr para uma tensão, para uma força, né, aí axial, é basicamente isso aqui. Esse eixo Y é o eixo que representa aí as minhas tensões de cisalhamento, e esse eixo X é o eixo que representa a minha tensão normal. Aqui o que a gente precisa saber é que é o início, tá bom? Aqui é o centro, aonde essa extremidade aqui, essa circunferência tem, cada ponto desse representa uma tensão normal. E esse ângulo aqui, ó, é o ângulo de 2φ. Essa distância daqui até a extremidade, eu vou chamar essa extremidade de A, é o meu σx. Então, para esse ângulo, meu σx é esse ponto, e a minha tensão de cisalhamento é esse ponto. Aí eu consigo encontrar para qualquer ângulo. Então, essa aqui é a minha tensão normal. No caso, né? O total, né? O diâmetro é o meu σx. E para qualquer ponto da circunferência, a minha tensão normal e a minha tensão de cisalhamento, tá bom? O meu tal. Então, você sabendo isso aqui, quando a gente tem uma barra com uma força apenas em uma das direções, né? Tem tensões apenas em uma direção, com esse círculo de Mohr aqui, a gente não precisa decorar essas fórmulas aqui para a gente conseguir encontrar essas tensões, tá bom? E quando nós temos tensões, aqui é tensão de tração, tá bom? É tensão de tração e compressão. E aqui tensão de tração também. E compressão em duas direções. Só tem um parênteses aqui que essas duas direções têm que ser ortogonais, tá? Ortogonais é quando formam um ângulo
onde a projeção, né, dessas direções, a projeção dela uma em cima da outra forma um ângulo de 90. É um entendimento quase como se fosse perpendicular, mas nem sempre tudo que é perpendicular é ortogonal, tá bom? Perpendicular, eles precisam de fato se cruzar. Ortogonal pode ser na projeção, tá ok? Então aqui a gente vai ter o círculo de Mohr para essa situação. Isso é o que a gente chama de estado duplo de tensões. Mais para frente a gente talvez vai ver estado triplo de tensões, tá? Talvez eu passe aí para vocês. Esse eixo aqui continua sendo o eixo das tensões, esse aqui continua sendo o eixo tensão e esse o eixo do cisalhamento, tá? Nessa situação, a gente considerando um ponto específico aqui, tá bom? Esse ponto específico é uma das tensões, que a gente vai chamar de sigma N1, a normal 1. E o outro ponto específico é o sigma N. É o sigma N, tá ok? Isso é um ponto que a gente precisa saber. Esse ponto até a origem é o meu sigma X. E esse ponto aqui até a minha origem é o meu sigma Y. E esse ângulo aqui é o 2φ, tá bom? E, logicamente, né, tudo que a gente tem nessa projeção rebatendo aqui para o eixo vertical é a minha tensão de cisalhamento. Então é isso aqui, ó. Você sabendo isso, você também consegue resolver qualquer questão relacionada a esse tema sem precisar de estar decorando fórmulas ou de estar fazendo aí joguinhos de fórmula, tá bem? Mais para frente a gente vai ter algumas outras fórmulas entrando aí, talvez eu faça algum outro resumo, tá bom? Por enquanto, são só essas fórmulas aí que a gente tem estudado um pouco. Caso vocês queiram teoria, explicando do porquê de cada fórmula, como que chegou a essas fórmulas, comentem aí, deixem comentários que eu vou respondendo para vocês, tá bem?